Então, Um beijo, vamos obrigada. dando continuidade aqui à programação do nosso simpósio. Obrigado, meninas. E seguir aqui com o nosso próximo amigo palestrante, que é uma palestra agora internacional, né? Professor Vitor, né? Seja bem-vindo, professor. Nós já estivemos juntos lá na Universidade da Madeira uma vez, num evento, né? E aí lembrei de você para que você pudesse contribuir aqui um pouco com a gente no simpósio. Então, quem fará a moderação dessa palestra agora é a mestranda Cibele Nunes Cabral, minha aluna aí do mestrado em Cultura e Sociedade. E vamos lá, Cibele, apresente o nosso palestrante para que a gente possa dar continuidade. Boa tarde, primeiramente, a todas, todos e todes, né? Eu inicio com o Dr. Vitor Manuel Barrigão Gonçalves, do Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, doutoramento em Engenharia, Eletrotécnica e de Computadores, Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, em 2003, mestrado em Tecnologia de Multimédia, Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, em 1998, e licenciatura em Informática de Gestão, pela Universidade do Minho. E de 2010 até o presente, o professor ele é auxiliar do Departamento de Tecnologia Educativa e Gestão Informação do Instituto Politécnico de Bragança. Professor, eu deixo a palavra com o senhor no momento. Muito obrigado, professor Cibele, pela apresentação e muito obrigado ao convite da organização, na pessoa do professor João Batista Botentuides, que eu nunca soube pronunciar o teu nome, e é um prazer estar aqui com todos vocês, partilhar algumas das minhas vivências. Curiosamente, eu, quando resolvi preparar esta comunicação, pensei em algo bastante fácil e que as pessoas normalmente, se calhar por ser tão fácil, não usam, ou muito pelo contrário, começam a arranjar problemas às ferramentas. Às vezes as ferramentas simples podem ser bastante úteis no processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, nessa sequência, eu iria partilhar uma apresentação convosco sobre a temática que me convidaram aqui a fazer. Vamos lá ver se eu consigo compartilhar a tela. Penso que... Clicar em apresentar, aí tem que compartilhar a tela. Sim. Estou a compartilhar o ecrã inteiro, é mais fácil. Pronto. Vamos lá ver se eu saio daqui. Aí o malandro. Ok. Vamos só retirar aqui até chegar aqui à apresentação e apresentar. Creio que todos estarão a ver, correto? Creio que sim. Está tudo ok. Pode ir lá. Okay. Perfeito, muito obrigado. Portanto, há aqui, logo no próprio slide de início, há um conjunto de tecnologias que nós aqui iremos falar. Em termos gerais, as tecnologias e com o efeito da pandemia, elas cresceram massivamente. E refiro-me às tecnologias digitais nos processos de ensino-aprendizagem. Foi necessário adaptar-nos às situações que a pandemia nos causou. Em algumas situações adaptamos-nos bem, noutras surpreendentemente muito bem e noutras surpreendentemente muito mal. E todos nós conhecemos vários exemplos, não vos vou estar a amassar com eles. A verdade é que algumas das tecnologias que eu vos vou mostrar, se até então vinham ganhando alguma expressão, a partir daí essa expressão intensificou-se. E, portanto, vamos falar essencialmente de
ferramentas que nos podem apoiar naquilo que é o processo de cocriação, criar com outros, e portanto essa é a ideia hoje em dia. Usar uma tecnologia individualmente não é propriamente o aspecto mais simpático das tecnologias digitais. Eu começo por dizer que ferramentas há muitas, mas antes de as usarmos, devemos saber bem o que é que nós pretendemos mostrar, o que é que nós pretendemos apresentar, o que é que nós pretendemos, afinal, trabalhar, ou de que forma é que eu quero que elas potenciem aquilo que são as minhas atividades no processo de ensino-aprendizagem. E, portanto, existirá um conjunto de tecnologias que poderão potenciar aquilo que é o trabalho colaborativo, o trabalho cooperativo, as relações sociais no âmbito académico, e normalmente são tecnologias que permitem apresentar, colaborar, publicar informação diversa consoante a tipologia da mesma. Por norma, num conjunto de programas em que eu vim participando, há sempre um público que são os formadores, um público que supervisiona os formadores e os próprios educadores. E, portanto, os formadores podem, obviamente, ser formadores ao nível da supervisão e haver outros, ou os mesmos, ao nível daquilo que são os educadores em geral, professores, e incluindo os próprios auxiliares educativos que, dependendo do país, podem ter papéis diferentes. Ora, esta integração e cooperação entre estes diversos agentes é importante porque, por um lado, quem precisa deles são as crianças em geral, os jovens em particular. E com as tecnologias móveis vem ganhando expressão algumas ferramentas que obviamente a maior parte de vocês conhecerá, mas que em termos gerais poderão potenciar os processos de ensino-aprendizagem, que é isso que aqui estamos a falar. Um primeiro grupo de ferramentas que muitas das vezes podem ser menosprezadas são ferramentas para a criação de mapas mentais. Eu uso muito o Mind42, o Google, o MindMaster, ou inclusive o Mindomo. Portanto, tem aqui um conjunto de ferramentas que provavelmente alguns de vocês ou muitos de vocês usarão. Pegando no exemplo do Mind42, e depois, no final, se houver necessidade, qualquer que seja a ferramenta, podemos utilizá-la online, é só por uma questão de gestão dos tempos, para não estarmos a perder-nos numa ferramenta e depois, ou a perder-me eu numa ferramenta e não chegarmos ao final. Portanto, é uma interface muito simples. Depois de se registarem e acederem ao Mind42, basta clicarem no ícone New Mind Map e irão criar mapas mentais como aqueles que estão aqui visualizados. Eu posso agrupá-los criando grupos para facilitar. Eu tinha aqui 2 mostrados onde eu ia colocando os vários mapas mentais. O mapa mental é muito simples. Se o mapa mental é um conjunto de tópicos interligados entre si, eu uso um mapa mental para identificar, permitir a visualização para todos os elementos de um grupo daquilo que é a sua ideia sobre um determinado projeto. Ora, cada um de nós tem um mapa mental na sua própria cabeça, e daí deriva o nome mental. Se eu passar para o papel, neste caso para o papel digital, eu vou fornecer aos outros elementos do grupo a minha visão. Se todos fizermos o mesmo, temos a visão de todos. Ora,
Se nós trabalharmos colaborativamente numa ferramenta destas, nós poderemos ir colaborativamente criando o nosso mapa mental sobre um determinado tema. Portanto, é tão simples quanto o primeiro tópico aparece por omissão, eu clico e escrevo o nome, a seguir sinal de mais e vou criando novos tópicos. Não tem nada de especial essa ferramenta. Só um cuidado é terem a certeza que, quando querem um subtópico, selecionam o tópico anterior correspondente. Ou seja, se eu quisesse subtópicos neste New Node, eu clicaria em New Node e só depois aí é que clicaria no botão de mais que está à frente que estaria à frente do New Node. A questão da colaboração que eu falava é rapidamente ativada através do menu que terá o nome do fecheiro e eu ativo clicando em colaboração e inserindo o nome dos utilizadores com os quais eu pretendo estabelecer colaboração na edição e ou apenas na visualização do mapa. Os mapas podem ser publicados online clicando na opção Publish ou exportados para uma versão que obviamente não tem as mesmas potencialidades, mas para determinadas situações a exportação em imagem ou em PDF, por exemplo, poderá ser útil para relatórios, trabalhos, etc. A questão da colaboração, só para visualizarem que não é nada de muito difícil de fazer. Outros tipos de diagramas podem ser feitos, por exemplo, através de ferramentas como diagrams.net, onde vocês facilmente criam diagramas e os guardam em nuvens, como o Google Drive, por exemplo, e poderão ser úteis e poderão, de acordo com o tipo de modelo que vocês escolherem, para aqueles que trabalham com o ML, portanto, linguagens mais técnicas, têm aqui alguns diagramas, wireframes para quem trabalha na edição de páginas web ou na concepção de páginas web, e todo um conjunto de outros tipos de diagramas que podemos encontrar nesta ferramenta. A mesma opção do share pode ser realizada através do próprio menu, que viram ali no cantinho superior direito, share amarelo, e depois aparece este ecrã para partilhar com os outros. A partilha pode ser colaborativa ou apenas de visualização. E, portanto, podemos realizar os esquemas mais diversos que nos apetecer. Eu tinha aqui uns links para irmos fazendo uns exercícios, mas penso que acabaremos por nos atrasar, portanto, podemos avançar. Provavelmente, situações muito mais simples, porque muitos professores são educadores e professores do primeiro ciclo e poderão ter necessidade de ferramentas bastante mais simples, como ferramentas para a criação de contos ou histórias interativas. Se nós estivermos a falar do pré-escolar, estamos a falar de crianças até mais ou menos 5 anos, e no primeiro ciclo, ou a primária, em alguns países, será a partir dos 6 anos até aos 10, sensivelmente. Portanto, e esta ferramenta pode ser muito útil para a primeira faixa, para os professores poderem criar histórias com as crianças, onde o trabalho é mais por parte dos professores, mas também pode ser útil para colocar os alunos a colaborar nessa ferramenta. E, portanto, esta ferramenta é tão simples quanto, depois de procederem ao seu acesso, tal como muitas outras ferramentas, através de uma conta Google que vocês tenham, ou criando uma conta na ferramenta, basta clicar no botão editar, que se encontra em cada uma das folhas novas, digamos assim, que o livro tem.
A desvantagem desta ferramenta, desvantagem em termos de linguagens, é que ela, na linguagem mais próxima do português, seja ele de português de Portugal, português do Brasil, é o espanhol. As restantes, eu não sei se vocês me continuam a ouvir, deem feedback. Sim? Sim, professor. Tudo Ok. certinho. Ótimo, ótimo. É só porque eu tenho tido cortes de luz hoje e poderá haver algum problema. Se for o caso, avisem-me por mail. E, portanto, estava eu a dizer que é tão simples quanto clicar e passo para a zona de edição. E aqui eu simplesmente estabeleço qual é a capa do meu livro, em espanhol cubierta, e tenho um menu que é acessível através do botão mais, onde eu tenho imagens, câmara para realizar um pequeno filme. Um pequeno filme pode ser com as crianças, lápis, texto diverso, tal como o que estão a ver em relação ao título, ou gravar a minha própria voz. E, portanto, para além disso, eu poderei adicionar outras formas que necessite naquilo que é a minha história, a história que eu estou a contar, seja ela mais colaborativa ou não. Esta história colaborativa, para o ser, obriga-nos a partilhar na página inicial, portanto, antes desta, a partilhar o livro com os próprios utilizadores com os quais, para os quais eu estou a dar a permissão de edição deste livro. No I tem a ver com a formatação da página propriamente dita de cada livro, tem algumas cores, alguns modelos, como podem ver aqui embaixo, com lápis, etc. E, portanto, como vocês viram, é uma ferramenta bastante simples que, para ver o livro, depois basta clicar aqui neste botão do play, que é iniciar o livro, e ele aparece num formato, digamos que virtualmente folheável, e pode ser interessante. No menu páginas, conseguem ver todas as páginas como se estivesse a ver os diapositivos de uma apresentação PowerPoint, todos alinhados uns aos outros. Uma outra ferramenta similar é o Story Jumper. O Story Jumper, depois de fazerem o acesso, também permite-vos criar um conjunto de livros que podem ser, obviamente, partilhados com terceiros, e podem criar os tais níveis de classes ou turmas, podem interconectá-las com a Google Classroom, pelo menos até ao momento, e, portanto, podem ter alguma atividade no sentido de, se eu tenho uma turma no Google Classroom, como há muitas escolas que usam essa plataforma, eu poderei usar esta outra plataforma e estar ligado a uma turma, e assim já não tenho que registar os alunos aos quais eu vou dar colaboração. Portanto, para criar um livro nesta ferramenta, só Create Book, é bastante simples, e vamos criar um livro muito simples como este que aqui está, que depois é visualizável. Atenção que esta ferramenta apenas tem custos ao nível daquilo que é a sua impressão. Caso contrário, online eu consigo sempre ter acesso, partilhar, etc. Portanto, quando eu entro na ferramenta, tenho uma primeira página onde eu faço aquilo que é a capa. São procedimentos bastante simples, e se reparar no rodapé, eu tenho um conjunto de páginas que eu posso adicionar mais ou retirar de acordo com essa grelha e com as necessidades. Se repararem, a primeira página é a capa, a última página será a contracapa,
e depois serão as páginas correspondentes à história. E é uma ferramenta bastante simples, onde eu posso inserir um conjunto de cenas. Essas cenas têm retratado aqui na página 3 uma ideia de uma cena, à qual eu depois posso adicionar props. Props são como que personagens, são como que elementos que eu vou adicionando. Tenho aqui um elemento que, se eu pura e simplesmente, quando fizer a pesquisa da imagem que eu pretendo, ela, ao ser inserida, automaticamente fica naquele cantinho. Eu depois só tenho que arrastar para a posição correta e trabalhá-la como eu bem entender. A opção de adicionar as tais personagens tem uma base bastante generosa ao nível de imagens e, portanto, podem ser inseridas diretamente. Ele dá-nos algumas sugestões, ou as últimas que foram usadas, e tem uma série de categorias que nós podemos usar. E, portanto, no final, é a página que já lhes tinha mostrado. Vocês têm acesso também a muitos outros livros de vários tipos que vocês podem usar, ou, se quiserem, podem copiá-las e alterá-las, reutilizá-las. Ao nível de ferramentas ou plataformas que nos permitem criar atividades para o processo de ensino-aprendizagem, temos também algumas ferramentas que permitem a cocriação ou a partilha da possibilidade de ser editada. Ferramentas simples como o Kahoot, o Socrative, ou o Quizzes, são algumas daquelas que eu uso com os meus alunos. A única diferença é que naquilo que são as versões gratuitas, eu aqui não estou preocupado com ferramentas pagas, que obviamente são superiores a estas, mas também são inferiores em termos de custo, quer dizer, o custo será superior, mas são inferiores naquilo que é o rácio de escolha. E, portanto, o Kahoot na versão gratuita, tal como certamente todos vocês sabem, permite quizzes e verdadeiro e falso. O Socrative, múltipla escolha, verdadeiro e falso e resposta curta. E o Quizzes, que é mais gamificado, portanto, no fundo, dá mais a sensação do aprender jogando, para além daquilo que são múltipla escolha, verdadeiro e falso e resposta curta, tem também preenchimento lacunar pequenas sondagens que podem ser lançadas também pelas pessoas. Eu, pessoalmente, aprecio mais uma ferramenta que se chama Nearpod, e, portanto, com o Nearpod vocês podem fazer tudo isso, e tem mais algumas vantagens associadas em termos de, inclusive, a realidade virtual, onde conseguimos associar a alguns ambientes de mais de efeitos de 360 graus e, portanto, permite-nos potenciar algumas dessas vantagens. Claro está que eu não vou menosprezar nem o Microsoft Forms, nem o Google Forms, que para situações de questionários online, para a grande maioria delas, são suficientes, exceto se eu quiser apresentar uma interface um pouco mais gamificada, que era aquilo que eu estava a tentar mostrar. Portanto, esta avaliação formativa baseada em questionários vai assentar essencialmente nestas duas ferramentas. Todos vocês conhecem as potencialidades dos tipos de questões que elas têm, quer uma quer outra, permitem mais ou menos o tipo de questões, e, portanto, se houver depois alguma dúvida, podemos falar um pouco
mais nelas. Quando nós falamos na avaliação formativa baseada em jogos, então aí estamos a potenciar situações de aula invertida, situações de gamificação, que obviamente são mais adequadas a estes tipos de ferramentas que vos apresentei. Deixo-vos depois aqui um link para aqueles que não as conhecerem, para poderem aceder a pequenos exercícios demonstrativos. Basta, obviamente, acederem à ferramenta, porque ela vai-vos divulgar um conjunto de informações ou de potencialidades, e são bastante fáceis de usar. Para aqueles que tiverem mais dificuldades, pequenos tutoriais, digamos que imagem a imagem, estão disponíveis através deste link, que é algumas das minhas apresentações no SlideShare. Portanto, é só acederem a esse link e procurarem. Na altura da pandemia foi as apresentações, a grande maioria das formações que eu dei foi ao nível destas ferramentas. Uma ferramenta que eu aprecio consideravelmente é o Edpuzzle para alguns tipos públicos. O Edpuzzle permite-nos pegar um vídeo e associar-lhe questões ao longo do vídeo. E, portanto, o que é que seja o vídeo é acessível de ser carregado na plataforma ou está no YouTube e nós carregamos o link e, portanto, podemos do vídeo, por exemplo, podemos facilmente editar pequenas partes. Mais detalhes sobre esta ferramenta poderei falar a seguir, se alguém assim o solicitar. Uma ferramenta que uso também bastante é o Mentimeter. O Mentimeter, para aqueles que não conhecem, é uma ferramenta que nos permite, digamos que, tornar a aula mais ativa, uma vez que, tanto quanto possível, devemos, salvo raras exceções, devemos recorrer a metodologias ativas. Portanto, esta ferramenta pode potenciar a maior parte das metodologias ativas que nós temos. Para aqueles que quiserem realizar este exercício, que é muito simples, só tem duas questões: podem usar o QR Code ou, pura e simplesmente, usar o endereço que está acima, www.menti.com, e incluírem o código que aí está. Eu vou ver se consigo partilhar aqui o meu ecrã naquilo que é o Mentimeter, para vocês, no fundo, verem como seria e eu perceber se algum de vocês entrou ou não. Basta clicar aquele que realizou o Mentimeter, clicar no Play. Ele está disponível para vocês através dos endereços que eu vos disse, e eu estou a dar só apenas um compasso de espera, só para prosseguir. Se repararem, tem uma pequena barra abaixo para passarmos para o slide seguinte. Portanto, a primeira questão é: quantas ferramentas conhece para inovar e co-criar o processo educativo? Eu gostaria de perceber se toda a gente está acima das 3. Não significa isso que as usem com regularidade. Vamos só esperar. Há pelo menos uma outra pessoa, ok? Portanto, é uma ferramenta bastante simples, muito provavelmente, embora esteja aqui menti.com e o respectivo código, muito provavelmente não têm disposição ou já conhecem bastante bem esta ferramenta. Portanto, se nós passarmos ao slide seguinte,
pergunta é agora indique o nome de até 2 ferramentas que já tenha usado ou use mais. Subentenda-se 2 tecnologias digitais que poderão fazer sentido no processo educativo ou não. E, portanto, cá estão 2 ferramentas a aparecer. Vamos dar um compasso de espera para ver se aparece mais alguma participação. Ok. Portanto, já há alguém que usa o Miro e o Jamboard, já vou falar nelas a seguir. Ok, vamos avançar. E, portanto, isto foi um exemplo do que poderia ser uma atividade, quer seja na versão online, quer seja na versão mista, quer inclusive na presencial. E, portanto, continuando com as ferramentas, 3 ferramentas que eu uso, a última usei muito menos, uma delas é o Jamboard, a outra é o Mural e o Miro. Eu vou-vos mostrar quer o Miro, quer o Jamboard em funcionamento e acrescentar aqui mais algumas ferramentas antes de passar para estas 2. O Padlet provavelmente também é conhecido por muitos de vocês, serve para os professores como uma forma de mostrarem aquilo que é o portfólio de trabalhos dos seus alunos, ou seja, os alunos criam o seu Padlet e vão colocando as suas participações nesse Padlet. Eu cheguei a usar o Padlet naquela altura da pandemia para os alunos que estavam em casa poderem expressar as suas frustrações, uma vez que na altura eu estava de responsável do gabinete de relações internacionais e, portanto, tinha a possibilidade de conviver com muitos dos vossos colegas aí do Brasil, mas naquela altura para eles foi bastante traumático porque tinham que ficar em casa. Portanto, tentamos arranjar algumas plataformas que pudessem minimizar. Isto é uma ferramenta muito simples, onde eu, depois de aceder, apenas tenho que clicar no sinal de mais e estou a colocar a minha participação, digamos assim. Uma outra ferramenta que eu aprecio usar é o Jamboard. Eu vou-lhes mostrar novamente o Jamboard que eu, por exemplo, usei ainda há pouco tempo. Ora, onde é que está? É melhor, devo ter escrito qualquer coisa. Vamos aqui entrar no Jamboard. O Jamboard é uma ferramenta do Google e basta-me, como em qualquer outra ferramenta, como o Forms, etc., clicar no botão mais e temos o nosso Jamboard criado. Este Jamboard pode ter um título, Jamboard de tecnologias educativas ou digitais, simplesmente. Ok? E a partir daqui nós podemos desde definir um fundo que eu queira. Se fosse um professor de matemática, o papel quadriculado poderia ser interessante, e tenho um conjunto de outras ferramentas do lado esquerdo. A primeira é uma ferramenta para escrever, pintar, digamos assim, portanto uma ferramenta para rabiscar, digamos assim. Eu posso rabiscar aqui. Eu tenho pouco jeito para rabiscar, por isso vamos avançar. E, portanto, tenho uma borracha que me permite apagar os rabiscos mal feitos. E tenho
a setinha de selecionar, que me permite selecionar vários elementos, mas se repararem, estes elementos que foram escritos com a caneta não são passíveis de ser movimentados ou selecionados, mas se eu inserir uma imagem, que pode ser através de um link, através da câmara web, através de imagens do Google, para ser mais fácil, eu vou já agora pesquisar aqui PC, que será algo mais rápido, e encontrei uma imagem e basta selecionar e inserir. A imagem que eu quero será carregada e eu depois tenho algumas funcionalidades no canto de cada imagem, como duplicar a imagem ou, pura e simplesmente, eliminá-la a partir deste item. Se eu não a quisesse eliminar, eu tenho a ferramenta, obviamente, do anular e posso, por exemplo, estabelecer uma ordem diferente, enviar para trás, por exemplo. Depois, obviamente, isto funcionaria bem se as imagens não tivessem fundo, caso contrário, é capaz de não ficar muito bem. A ferramenta que normalmente é uma das mais usadas é a de escrever post-its. Este é o primeiro post-it. Vamos só copiar isto. E cá tenho o primeiro post-it, que normalmente vem para aqui. Convém que alertem que, ou convém alertar que convém movê-los, porque eles vão todos para o cantinho inferior. Posso mudar as cores dos post-its, guardar e cancelar. Portanto, cá temos 2 post-its, imagens já temos, depois tenho figuras que eu posso usar, as mais diversas, e texto. Ok? Portanto, são ferramentas bastante simples. A última ferramenta é uma ferramenta de laser que nos permite, se nós estivermos por videoconferência ou a apresentar, podemos destacar aquilo que estamos a falar. Ok? Mostramos aquilo que vamos analisar e esse traço acaba por desaparecer. A grande vantagem do Jamboard é que eu posso criar várias páginas com vários temas, colocar os alunos em grupo em diferentes áreas, e eu aqui posso ter então as diferentes páginas. As páginas têm um botão para adicionar mais um frame, quer de um lado, quer do outro, onde eu bem entender, e depois cada um desses frames pode ser duplicado ou eliminado consoante o intuito. Neste botãozinho de reticências verticais, digamos assim, para representar as mais opções, nós podemos mudar o nome do Jamboard de Tecnologias Digitais, transferir isto como um PDF, tal como é indicado, ou como uma imagem, remover pura e simplesmente todo o que criamos, fazer uma cópia do próprio, as situações são similares ou muito próximas, e finalmente posso partilhá-lo. Neste momento ele está privado apenas para mim. Se eu o partilhar convosco, vos enviar um determinado link, que é aquele que é gerado quando eu, numa ferramenta, digo qualquer pessoa com o link poderia partilhar. Portanto, copiar o link, se por aí houver alguém interessado, vamos lá ver se eu consigo. Acho que tenho que parar a partilha, que eu não uso com
muita regularidade esta ferramenta e, portanto, estava a ver se encontrava aqui o chat para colocar aqui o link, uma vez que está partilhado, se alguém quiser ficar nesse já podem verificar. Ora bem, neste eu acho que vocês não estão a ver o meu ecrã, porque partilhar novamente, a ver se eu me entendo. Vamos lá ver que está o Jamboard. Ok. Não é este. Este também não é. Este também não. Acho que neste momento vocês não estão a ver a partilha, certo? Não, professor. Acho que descompartilhou aí. Pois foi. Eu só queria saber onde é que estava agora. Ora bem, onde é que está a janela? Está aqui. Ok. Portanto, apresentar, compartilhar a tela e ecrã total. Ok. Portanto, continuando com a apresentação, se me permitem. Portanto, o Google Jamboard é esta ferramenta que vocês viram e, tal como o Miro, mas antes de apresentar o Miro, apresentar-lhes um projeto de cocriação que nós desenvolvemos no IPB e no qual têm participado também muitos alunos do Brasil, que é um projeto baseado no Démula, que no fundo é um projeto de cocriação. Depois das equipas, consoante as suas afinidades, serem criadas, portanto, há sempre algum cuidado ao nível daquilo que são os desafios que são apresentados aos alunos, as escolhas que eles fazem e há um conjunto de entrevistas para perceber se eles terão o perfil adequado para cada uma delas. Ora, este perfil normalmente ou teremos uma ideia naquelas entrevistas de apresentação inicial, onde tentamos perceber, afinal, o que é que eles escolheram e porque é que escolheram. Ora, nesta fase de descoberta quando a equipa vai tentar perceber o desafio que escolheu. Tentar perceber o que é que tem sido feito até à data, o que é que quais são as tendências e no âmbito dessas tendências começam a observar os sinais e vocês conhecem de certeza várias tabelas sobre macro tendências e por norma eles tentam perceber em que caminho ou em que situação se encontrará o problema que lhes foi apresentado. E, portanto, aqui estão na fase da criação de uma solução para o problema ou para o desafio que escolheram. Depois de usarem diversas ferramentas que para o efeito neste momento não interessa, eles vão culminar com uma fase de refinamento ou empacotamento da solução, que não tem que ser forçosamente uma solução, digamos que uma solução construída, pode ser um protótipo, que é normalmente isso que acontece. A ferramenta que eu lhes queria falar é o Miro. Não sei se haverá alguém aqui que usa essa ferramenta. O Miro é uma ferramenta que, tal como todas as outras, depois de entrar, nos permite ter um board partilhado, um board ou um quadro em que nós temos uma área para trabalhar. Eu posso escolher dentro dos templates ou modelos disponíveis, eu posso escolher o diverso tipo de esquemas,
ferramentas que são usadas, por exemplo, em brainstorming, em ideação, em workshops diversos, etc. Existe uma panóplia de ferramentas. E depois disso, de acordo com, e aqui o professor pode estabelecer um conjunto de tarefas, tal como vocês veem do lado direito do ecrã, em que são dadas indicações de quais as tarefas que eles devem fazer, e cada uma dessas tarefas pode ser depois comentada. Portanto, tudo isto que vocês estão a ver aqui, e eu filo de propósito para perceberem, esta é a função do professor, que vai comentando os modelos que os alunos vão apresentando. E a ferramenta Miro praticamente tem um conjunto de ferramentas de desenho, tal como todas as outras ferramentas, e tem aqui uma ferramenta interessante, que é a ferramenta Frames. A ferramenta Frames permite-nos criar frames, tal como o nome indica, ou seja, retângulos de informação, e eu vou agrupar essa informação, e se eu estiver dentro desses frames, eu a seguir posso apresentá-los por videoconferência, através desta mesma plataforma, aos visualizadores, como se de slides se tratassem. E, portanto, eu só tenho que organizar a ordem dos frames para que coincidam com a ideia dos slides de uma apresentação. Portanto, para terminar, e depois se houver alguma questão, obviamente, eu preocupar-me-ei em abrir essas ferramentas. A melhor forma de inovar é começar a colaborar e co-criar online. E a inovação acaba por ter vantagens, porque nós temos mais tempo fora daquilo que são os nossos momentos presenciais, e em determinados momentos do nosso dia podemos eventualmente inovar colaborando e co-criando online. Muitos de vocês estarão a pensar, principalmente aqueles que conhecem o filme A Canção de Lisboa, que já é bastante antigo, em que havia o Vasco Santana que dizia chapéus há muitos. É como as ferramentas há muitas para inovar e co-criar. Nós temos é que saber qual é a mais adequada para aquele tipo de situação, para aquele tipo de, no fundo, cabeça, tal como os chapéus. E, portanto, para determinadas situações, usar ferramentas diferentes. Ok, muito obrigado. Peço desculpa se me alonguei um pouco nesta apresentação, e estou ao vosso dispor para esclarecimentos adicionais ou o que bem entenderem. Parabéns pela explanação. Foram Obrigado. Considerações importantíssimas, onde o senhor não esqueceu da educação básica, né, a educação infantil, onde colocou o lúdico em evidência. Parabéns. Sem a base não tem como construir mais adiante. Ok, obrigado. Assim, eu fiquei encantada com as histórias, né? De poder dar movimento às histórias. Eu fiquei maravilhada, encantada. Está aberta as perguntas. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode se manifestar, fiquem à vontade. Eu já perdi, foi outra vez, já os perdi a vocês, já não sei onde é que os tenho. Estava a ver se encontrava aqui a janela. A Eliane Santos Alves perguntou... Eu já deixei de partilhar, certo? Oi? Eu deixei de partilhar, certo? Sim, deixou. Está todos parabenizando. Okay. A Antônia parabenizando. O Helder também está falando considerações pertinentes. Parabéns, professor. Ok, muito obrigado. A Lília Nascimento está perguntando se teremos o link para o material. Boa. Sim,
eu não tive tempo de o publicar online, mas posso publicá-lo ou enviá-lo diretamente para o colega João e ele disponibilizar para vocês. Eu posso aqui gerar um PDF, mas eu não o consigo enviar pelo chat, ou sim? Creio que não. Sim. Sim, consigo. Depois repasse para o professor João, acho que tem como anexar no início, lá nos comentários da palestra, na descrição. Ok. O Eider está cortando. O Eider colocou o seguinte: professor, como estou a desenvolver a minha tese com base nas ecologias de aprendizagem, como percebe a ideia de cocriações? A cocriação, naquilo que é a minha perspectiva, independentemente da área temática, é um trabalho que é colaborativo e cooperativo entre as pessoas de um mesmo grupo com os mesmos interesses. Se eu estou a co-criar, eu estou a criar com outros. E, portanto, criando com outros, a área, seja ela qual for, vai beneficiar, porque, tal como em termos gerais se diz, o trabalho em grupo, desde que devidamente moderado e devidamente realizado, é sempre muito mais útil do que vários trabalhos individuais separados. E, portanto, em termos gerais, penso que, não sei se respondi à sua questão, mas penso que seria isso. Uma outra pergunta também é como os mapas conceituais podem ser usados para avaliar o conhecimento dos alunos? Eles podem ser usados como ferramenta de avaliação. Eu não os uso como ferramenta de avaliação, mas como ferramenta de estruturação do seu próprio conhecimento. Mas sim, podem ser usados como ferramenta de avaliação, uma vez que o mapa conceptual que é realizado, ou o mapa mental, diz respeito a um determinado tema, a um determinado tópico, a um determinado domínio. Ele vai ter que retratar esse domínio naquilo que é uma visão geral, mais holística. Digamos que é aquela visão do Google Maps. Se eu estou lá em cima, eu vejo o globo terrestre, mas vou-me aproximando, vou vendo os diversos países, ou primeiro os continentes, depois os países, até que vejo as cidades de um determinado país, e, portanto, eu posso fazer isso com o mapa mental. Ele pode ser mais macro ou mais micro, de acordo com a intenção, quer do professor, quer dos próprios alunos que o estão a desenvolver. O Eider está fazendo outra pergunta: de que maneira tais percursos podem superar a perspectiva de ensino online tradicional? Eu tenho duas visões que podem ser diferentes sobre aquilo que é a utilização destas ferramentas e do online. Vou dar as duas, se me permite o colega. A primeira é, nós vimos que num momento bastante delicado da nossa vida em sociedade, não é? Estou-me a referir aos episódios do Covid, de certa forma foram as tecnologias digitais que atenuaram a distância que essa mesma doença nos impôs. Nós tínhamos de ficar isolados nas nossas casas e, portanto, quer ao nível do trabalho em geral, quer ao nível dos processos de ensino-aprendizagem, eles tiveram que decorrer e as tecnologias tiveram aí um peso importantíssimo. Algumas delas alteraram-se de tal forma que, se nós formos comparar uma ferramenta antes da pandemia e uma ferramenta depois da pandemia, ela tem uma interface muito mais amigável, muito mais user-friendly, muito mais
específica para determinados tipos de trabalho ou determinados tipos de processos ou para apoiar processos de aprendizagem. Isto, obviamente, foi importante. O crescimento das tecnologias foi, das tecnologias digitais, no sentido da sua utilização nos diversos setores, mas em especial na educação, foi claramente surpreendente. E isto pareceu-me a mim, na altura, que iria manter-se, porque as pessoas começariam a ver a tecnologia de uma outra forma. Basta pensarmos que pessoas que eram aversas à tecnologia tiveram que frequentar programas de formação que ocorreram na altura e, mal ou bem, ou menos bem, acabaram por adquirir competências básicas para conseguir minimamente realizar trabalho que não, antes da pandemia, não conseguiriam fazer. E, portanto, este é o aspecto positivo. O aspecto negativo é que termina a pandemia e terminou a disposição das pessoas para as utilizar. E elas gradualmente, pelo menos nos estudos que eu consegui ler e nos estudos que os meus alunos fizeram, nota-se claramente uma descida novamente abrupta em relação à utilização das tecnologias. E aquilo que a mim me parecia que seria uma medida, quer dizer, um episódio que acabaria por ser bem sucedido, ou seja, nós sabemos que a pandemia trouxe muitas coisas más, não vamos falar nelas, mas trouxe uma coisa boa, que foi esta formação obrigatória que nos obrigou a todos nós a reinventarmos. Tenho pena que algumas leituras que eu faço dos acontecimentos, pese embora tenha havido um crescimento da alfabetização digital, pese embora isso, a verdade é que as pessoas deixaram de usar como até à data vinham usando. Claro está que eu não estou a dizer que nós não teremos necessidade de momentos presenciais, sim, muitos deles, e isso vai aumentando quanto mais diminuir a nossa idade, ou seja, se tratar de crianças, esses momentos são cruciais, os momentos presenciais são cruciais. O nível de utilização das tecnologias terá que ser completamente diferente. Não obstante, nós conseguimos minimamente usar tecnologias, quer seja no contexto presencial, quer seja num contexto de blended learning ou de ensino completamente à distância. A verdade é que eu gostaria que o tal impacto, o tal sacrifício que nós fizemos, tivesse mais frutos do que aqueles que eu estou a notar. Embora a verdade é só uma. O número de eventos deste tipo online cresceu consideravelmente. E isso só por si também é um ponto forte, que até à data não havia assim tantos eventos deste tipo, ou até à data de 2020 não havia tantos eventos deste tipo. Neste momento é muito natural um professor em Portugal fazer uma videoconferência no âmbito de um seminário para o Brasil ou para qualquer outra parte do mundo e vice-versa. Eu não sei se respondi à questão, porque depois acho que acabei por me perder, mas se for necessário eu voltarei a referir mais algum aspecto. Eu tenho aqui uma outra questão, por onde eu começo para que as minhas aulas comecem a se inserir no contexto digital. Ok, por onde é que eu começo? Em primeiro lugar, eu preciso de uma plataforma. Essa plataforma terá que me permitir um conjunto de funcionalidades, que serão funcionalidades que me permitem ter videoconferência, me permitem
ter bate-papo, controlá-lo de alguma forma, quer as ferramentas todas em geral, se possível ter um quadro branco onde eu posso ir explanando outros assuntos, se possível, e dependendo das áreas, ter um conjunto de outras tecnologias que vou acoplar e ir mostrando aquilo que vou fazendo, se aquilo que eu tenho são mais experiências laboratoriais ou trabalhos manuais e com as crianças ainda mais. Agora, vejo com grande dificuldade a utilização com as crianças sem o apoio de mais alguém. A criança dispersa muito. Os momentos com a criança têm que ser muito mais curtos. E seria impossível dizer que nós poderíamos ter ensino remoto, até porque não faz sentido, com crianças até aos 10 anos. A partir daí já podemos ir ajustando. Mas crianças em idade infantil e mesmo juvenil podem ser pequenas pílulas, como se costuma dizer, de conhecimento, que no fundo são pequenas aulas online para esclarecimento de algo. Mas essas idades necessitam claramente de atividades em modelos presenciais. Nós podemos ser suficientemente espertos e usar essas ferramentas, algumas que eu aqui mostrei, o Jamboard, por exemplo, ou a própria ferramenta do Edpuzzle, por causa dos vídeos, podemos usá-las como ferramentas bastante estimulantes do processo de ensino-aprendizagem. Mais uma vez, não sei se respondi, se for o caso, por favor, a colega faça-me saber. E a Gisele Largo também está aqui falando, excelente palestra, parabenizando também, muitas parabenizações. E a Eliane Santos está fazendo também aqui uma pergunta, mas a formação de professores utiliza muito essas ferramentas, Pedra, Jamboard e Classroom. Sim. Ela está a dizer que usa, não é? Que usa essas ferramentas e a grande maioria dos professores já começam a dar essa utilização. Pena é que aqueles professores que tinham um nível de alfabetização digital mais baixo, que tenham acabado por elas próprias desistir desse investimento que fizeram na altura e não usem tanto numa estratégia pedagógica adequada no seu contexto. Tenho pena, mas é bom saber, no caso da Eliane, que na formação de professores utiliza essas ferramentas. Existem muitas mais, cada professor, eu fiz aqui uma seleção muito genérica, e, portanto, cada professor verá quais as ferramentas, ou, como eu dizia, qual o chapéu que melhor se ajusta à sua cabeça. Então, muito obrigada. Alguém mais tem mais perguntas? Parece que não. Professor, cadê o professor João? Olá, então vamos lá. Obrigado, Vitor. Obrigado, Cibele. Obrigada, professor Vitor. Foram excelentes metodologias para o ensino. A educação precisa se atentar mais a essas tecnologias. Realmente, eu concordo plenamente com o senhor, essa resistência das novas tecnologias na educação básica dos nossos colegas da educação, isso é fato, mas também nós não temos políticas que intensifique essas formações. Está faltando também isso também. Verdade, ao longo da pandemia aí teve aquela boom de formações, todo mundo fez, usou, porque tinha que fazer, né? Estávamos distantes uns dos outros e depois, agora que voltamos presencial, parece que se esqueceu tudo e voltamos, né, como era o ensino tradicional mesmo, assim, o que o professor colocou, o professor Vitor colocou, ele descreveu a nossa realidade nua e crua, não adianta. Perfeito.
É isso, professor. Obrigado. E passamos Muito a obrigada. palavra para você se despedir e amanhã vamos dar continuidade aí à programação. Ok? Muito obrigado pelo tempo de todos os participantes. Muito obrigado ao João e à Cibel por partilharem este momento comigo e não só pelo convite. E obrigado a todos pela atenção e pelas perguntas pertinentes e comentários fantásticos, que é sempre bom nós ouvirmos, ou neste caso lermos, um conjunto de comentários, que esta palestra, que no fundo, tal como eu dizia, a ideia era ser simples, mas que pudesse despertar algum interesse no âmbito dos participantes deste evento. Portanto, muito obrigado a todos e até breve.